Amém. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Estava lendo esse texto ontem à noite. Hoje à tarde fui rabiscar alguma coisa e ler em diversas versões, né? Eu gosto sempre de comparar versões e ganhei na verdade, quando o nosso irmão Luciano faleceu, Babi me deu a Bíblia dele. E durante 15 anos, 13 anos, melhor dizendo, eu nunca mexi nessa Bíblia. E hoje eu falei, vou ler nessa versão aqui. E achei lá um monte de rabisco de sermões, que ele anotava tudo. Pastor Clodoaldo, tal dia, texto, introdução, transição, divisões. E o texto que eu fui ler estava lá dentro do texto, é um sermão de Edinaldo, de 15 anos atrás, no dia 19 de abril de 2007, há 15 anos atrás. E está ali, até mostrei para o Edinaldo ali, tirei uma foto que eu fui hoje visitar a Nelian, e levei a foto para mostrar para o Edinaldo, e era para trazer, só que eu nem sabia que o Edinaldo está aqui, eu pensei que tinha botado dentro dessa Bíblia, deixei lá dentro da Bíblia mesmo. Mas assim, incrível. Então, justamente um texto que eu ia pregar. E bem emocionante para mim. Os irmãos, quem conhece, sabe o quanto foi significante a passagem de Luciano pela minha vida. E eu me emocionei muito por cada sermão, que nem eu lembrava que tinha pregado algum dia. Vários sermões ali, meus, de Jeová, de Edinaldo, e todas as pessoas que pregavam aqui, eles anotavam tudo. Eu tenho outra pessoa que faz isso muito aqui, Yasmin sempre faz muito isso, Yasmin sempre anota isso. Isso é tão bom para a nossa caminhada cristã. Se nós fizéssemos isso direto, a gente aprendia muito mais. Estou falando como igreja, como servos do Senhor. A gente, aliás, aprendeu, desenvolveu a pregar fazendo assim, anotando, comparando e vendo. E quando a gente vai ler a Bíblia, está lá anotado. E o texto foi justamente esse, de Marcos 10, versículos 46 ao 52. Não vou pregar o sermão que Edinaldo pregou ali não, embora seja muito bom. Mas eu queria trazer uma visão diferente do texto, pelo menos algumas coisas ali que a gente geralmente está acostumado de pregar. Amém? Do 46 ao 52 do capítulo 10 de Marcos, está escrito assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando saíam de Jericó, juntamente com seus discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, parou Jesus e disse: Chamai-o, tragam-o até mim. Então o cego dizendo-lhe, então chamaram o cego dizendo-lhe assim: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa,
levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Poderoso Deus, a tua palavra é tão rica, é tão poderosa, é tão graciosa. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome. Recebe, meu Deus amado, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo o que tu fazes. Sim, porque tudo que tu fazes é perfeito, totalmente perfeito. Nós muitas vezes não compreendemos e às vezes nem queremos aceitar, mas o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que faz. Nada, exatamente nada foge ao controle das tuas mãos. Então, Senhor amado, continua falando conosco, confronta-nos com tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um texto bem conhecido e tem algumas coisas que não dá para a gente não ver o que está aqui, não é? Tem algumas coisas que não dá para não ver o sentido, a mensagem essencial aqui fala primeiramente do conhecimento deste cego. Ele tem o pleno conhecimento, ele tem a revelação, certamente pelo que já tinha ouvido falar, pelos testemunhos que já tinha presenciado. Jesus estava sempre fazendo esse entorno, Jericó, Cafarnaum, essa região, todas as regiões da Galileia. Jesus ia e voltava, fazia milagres e prodígios. E uma das coisas que sempre ficou bem claro na pregação de Jesus e nos milagres que ele fazia, é que todas as coisas apontavam, e se a gente lê o livro de João, a gente sempre repete isso aqui, se a gente lê o Evangelho de João, e o propósito de João é justamente mostrar que todos os milagres operados por Jesus são a testificação de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus. E este homem, embora o texto esteja dizendo é Bartimeu, e a gente diz que o nome dele é Timeu, na verdade, está falando é o nome do pai dele, que quer dizer, Bartimeu quer dizer filho de Timeu, filho, Timeu era o nome do pai dele, a menos que ele tivesse o mesmo nome do pai, e se fosse o caso, o nome dele seria Timeu, e não Bartimeu. Então, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então, esse homem certamente ouve dos milagres, ouve das maravilhas que Jesus faz, e agora ele assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, né, no seu ponto favorito, na entrada ou na saída ali de Jericó, e alguns vão dizer que foi na entrada, outros vão dizer que é na saída, e na verdade essa Jericó tinha sido reconstruída, então em um ponto estava dizendo que era a velha Jericó e a nova Jericó, então entrava em um e sem outro. Então dependendo do ponto, Jesus estava saindo de uma Jericó e entrando na outra, saindo da velha e entrando na nova, ou o contrário, tanto faz, não importa, aquele homem está ali, naquele lugar, e Jesus está entrando ou saindo, não interessa qual é o ponto de vista, mas aquele homem ouve o alvoroço da multidão que está com Jesus, e ele então consciente e tendo a revelação de quem era Jesus, pelos milagres, pela fama de Jesus, ele então clama: Jesus, filho de Davi. E isso revela a consciência de que Jesus, que ele tinha consciência de que Jesus era o Messias, fazendo alusão da continuidade do trono de Davi, que Jesus era descendente de Davi, que Jesus era o rei prometido, que estava acima de Davi.
que o Senhor havia prometido. Então esse homem tem essa consciência, e esse clamor dele é o clamor não a mais um pregador, não o clamor a mais um profeta, não o clamor a mais um mártir, como alguns afirmam, mas o clamor ao Messias, ao Filho de Deus, que ele sabe que somente ele tem a solução para si. Diante de todos os nossos clamores, meus irmãos, diante de todas as nossas convicções, diante de toda a nossa fé, o que esse homem clama é para que Jesus olhe para ele, mas ele não clama, obviamente, não pela sua necessidade, não somente pela sua necessidade física. Tanto é que quando Jesus, também por isso, e principalmente por isso talvez, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? De imediato, de pronto ele diz: Senhor, eu quero ver. Esse é o maior desejo do meu coração. Mas ele clama não somente para esse Jesus que faz milagres, mas ele entende que esse Jesus faz milagres não porque ele é apenas mais um profeta, mais um pregador, mais um homem poderoso, como tantos outros que ele já tinha, quem sabe, ouvido ou deparado, como o próprio João Batista. Ele está clamando aquele que pode não somente dar-lhe a visão física, mas também salvar a sua alma. Ele diz: Jesus Messias, Jesus Filho de Deus, Jesus Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E nós aprendemos, a primeira coisa que aprendemos com o clamor desse homem, com a atitude desse homem, é que nós devemos clamar ao Senhor, colocar diante dele as nossas necessidades, colocar diante dele os nossos clamores, não apenas pensando no milagre que ele pode fazer aqui hoje, não somente pensando no milagre que ele pode realizar na minha vida, seja ele físico, seja ele material, seja ele emocional, mas sabendo que ele é não somente esse que faz milagres, mas ele faz milagres porque é Filho de Deus. Porque milagres, o próprio Jesus disse que nós faríamos em seu nome. Essas serão, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, se eu clamar a Deus, Deus pode usar qualquer um de vocês para fazer um milagre na minha vida. Sim ou não? Mas aquele homem clama especialmente ao Filho de Davi, ao Messias, consciente: Senhor, o seu grito está dizendo: Senhor, eu creio que Tu és o Salvador prometido, eu creio que Tu és o ungido de Deus, eu creio que Tu és o Messias que foi prometido para vir salvar o mundo. Então tenha misericórdia de mim. Sim, Senhor, eu quero ver. E ele não somente queria ver, mas ele queria servir, ele queria seguir. Quando curado, ele não deixa Jesus de jeito nenhum. Ele segue Jesus ao longo do caminho, porque ele não estava clamando apenas para o milagre físico, o milagre emocional, o milagre material. Ele clamava para o milagre, aquele que podia salvar a sua alma. Algumas pessoas são contra a uma noite como essa, que a gente chama noite de bênçãos. Algumas pessoas são contra a cultos como esses que fazem alusão à libertação, a curas divinas, a manifestações. E nós pensamos que se a nossa ênfase é somente essas coisas, nós somos infelizes mesmos. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: olha, se nós esperarmos em Deus somente nas coisas desta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. Se o nosso pensamento, se a nossa fé em Deus está limitado somente àquilo que é material, aquilo que se possa ver, aquilo que podemos tocar, aquilo que seja apalpável, apenas ao atendimento das nossas necessidades diárias, da cura, da saúde, enfim, se nós esperamos em Deus e cremos nele somente para as coisas desta vida, de fato não tem sentido nenhum um culto como este.
Mas eu entendo também que os milagres, um culto como este, tem sentido sim, se nós buscarmos, entendermos que, embora, ainda que Ele não cure, ainda que Ele não atenda ao clamor que eu faço, com propósito neste culto, noite de bênçãos, ainda que eu venha aqui todas as semanas, embora tenha essa titularidade no culto, noite de bênção, ou tarde de bênção, qualquer que seja, e eu somente busque isso, eu sou infeliz, porque muitas vezes eu vou ser atendido e outras não. Mas eu sei, eu tenho consciência de que se eu sirvo ao Deus vivo, se eu sirvo àquele que morreu na cruz do Calvário e disse que levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas eu fui sarado, aquele sará. Aquelas enfermidades não foram somente as espirituais, mas também as físicas. E Ele prometeu que assim faria na minha vida, senão Ele não faria tantos milagres, senão Ele não operaria, e senão Ele não diria para mim, para você, não diria para a igreja, ide pregai o Evangelho a toda criatura, orai pelos enfermos, sarai-os e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Ele manda os discípulos de 2 em 2, Ele diz: olha, ide de cidade em cidade e pregai o evangelho de arrependimento e sarai os enfermos. Não tem sentido se nós não cremos que isso é possível, que isso acontece. Não tem sentido se a gente serve a Deus, a esse Deus todo-poderoso. Entendemos que Ele é poderoso sobre todas as coisas. E entendemos também que ainda que Ele não me cure, ainda que Ele não me atenda, Ele continue sendo Deus. E quando eu sinto assim, e quando eu clamo assim, e quando eu sirvo assim, eu também sou abençoado, e muitas vezes sem nem pedir necessariamente aquela cura. Mas eu creio piamente que se Ele quiser, Ele tem poder para que qualquer que seja a enfermidade, o problema que você trouxe hoje aqui, Ele tem poder para fazer você voltar sem esse mal, sem esse problema. Agora, o que você não pode voltar para casa sem isso, sem o conhecimento e sem uma atitude, é esta: de crer e saber que Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o teu Salvador. E o texto então continua dizendo que clama aquele homem, e clama tão alto, que expressa esse grito de fé: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em que os discípulos estranharam isto, acharam ruim, e mandaram, que ele ficasse quieto. E Mateus vai dizer sobre isso. Mandou ele: ei, que escândalo é esse? A gente não ouve muitas vezes isso, né? Para que esse escândalo? Para que esse negócio? Deus é surdo, é? Para que isso? Para que esse desespero? Fica quieto. Fica quieto. Então, Jesus ouviu o clamor deste homem e mandou trazê-lo até si. E a notícia daqueles discípulos, os mesmos que mandaram ele ficar quieto, ele se calar, parar de incomodar Jesus, foram os mesmos que receberam a palavra de Jesus. Vai lá e traga ele aqui, chama ele aqui, tragam ele até mim. E deram a notícia para ele: olha, venha, tem bom ânimo, não fique desesperado não, tenha bom ânimo, levanta-te. Ele estava assentado ainda. Mandaram que ele calasse, e o único recurso que ele tinha era gritar cada vez mais alto. Por quê? Porque tinha uma grande multidão ali. Ele não ouvia a voz de Jesus,
por causa da multidão. E para quem conhece um cego, por exemplo, ele vai se guiar, não é? Pelo ouvido. E ele vai. E quando Jesus ouve o clamor dele, chamam, ele levanta e ele vai. Então ele sai diante de Jesus e Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? De pronto ele diz: Senhor, eu quero ver. E qual foi a primeira pessoa que ele viu? Jesus. Mas o que eu queria chamar a atenção, os irmãos conhecem muito bem a história, é que tentaram impedir aquele homem, né, de clamar. Eu queria só dar uma olhada em Lucas, por favor, alguém abra para mim. Lucas 18. Quem achou, leia para mim. 18:35 a seguir. Só para os irmãos terem total clareza. Até aí vinha. Então, os que iam passando, se não me engano, o próprio Mateus vai dizer que são os discípulos que ele manda calar a boca. Fica quieto. Não clame, não importune o mestre. Não importune o mestre. E mesmo assim aquele homem clamou, clamou e clamou mais alto por causa da sua convicção. Eu estava pensando nesse texto e eu pensava muitas vezes nas nossas queixas. Aquele homem poderia ficar calado e dizer o seguinte, contar a seguinte história: me impediram de fazer aquilo que eu queria, me impediram de receber a bênção de Deus. Mas o texto vai dizer, nos 3 evangelhos, porque o único que não fala sobre este fato é João. Tanto Mateus quanto Lucas, igualmente a Marcos, fala sobre esse texto. E vai dizer que aquele homem clamou, embora tentaram calar a sua voz, embora tentaram tirar o seu direito de clamar, de buscar e de receber aquilo que Deus tinha preparado para ele. E tinha que ser naquele dia. Sabe por que tinha que ser naquele dia? Jesus não voltou mais em Jericó. Jesus não voltou mais a Jericó. Aquela seria a última vez que aquele homem viria. Mais tarde, mais à frente, Jesus é morto. Tinha que ser naquele dia. E o que eu aprendo aqui é que exatamente ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida. Ninguém, exatamente ninguém. Se Deus tem promessas na minha vida, se Deus tem um chamado na minha vida, exatamente ninguém vai conseguir impedir o agir de Deus. Embora os próprios discípulos tentaram calar aquele homem, embora os próprios discípulos, juntamente com aquela multidão, se colocou entre aquele homem e Jesus, embora os próprios discípulos se tornaram um obstáculo, nada impediu Jesus de ouvir, de agir e de fazer o milagre na vida daquele homem. E a pergunta
E a pergunta nesta noite diante disso é: o que tem impedido você de ser aquilo que Deus te chamou para ser? Quem tem impedido você de alcançar ou ser aquilo que Deus separou ou te chamou para ser? E agora eu gostaria de pensar, que vocês pensassem comigo, esse homem diante de Jesus. Entre ele e Jesus tinha um grande obstáculo. Uma multidão, tinha os próprios discípulos, os próprios discípulos. E agora pense nele diante de Jesus. Quem poderia impedir aquele homem de receber aquela cura naquela noite? Que era a única pessoa que poderia, ou aquela noite, ou aquele dia, melhor dizendo. Quem era a única pessoa que poderia impedi-lo de ser abençoado e de receber aquela bênção? A única pessoa seria ele. Ele mesmo. Não tentaram calar? Não tentaram impedir? Não se colocaram como obstáculo? Meu irmão, o que é que tem te impedido de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Quem é que está te impedindo de fazer, de você exercer o chamado que Deus te chamou? Qual é o obstáculo que tem te parado? E quem são as pessoas que têm te impedido de se aproximar de Deus, de fazer o que Deus te chamou, de tomar posse daquilo que Deus te prometeu? Quem é que tem feito isso? Você está diante de Deus? Você está diante do Todo-Poderoso? Você tem um chamado, você tem uma promessa de Deus na sua vida? Deus te prometeu alguma coisa? Deus já te confirmou que Ele tem esse ministério na tua vida? Talvez você diga: mas já puxaram o meu tapete dali, puxaram o meu tapete de lá, já atravessaram na minha frente, já fizeram isso, fizeram aquilo, já me pisaram assim, já me perseguiram assim, já me magoaram assim, já me feriram assim. Mas eu quero saber, diante de Deus, quem é que tem te impedido? Quem é que tem impedido Deus de ver você e de realizar a vontade dele na tua vida? Quem é que tem te impedido de você ser aquilo que Deus falou com você? Eu não sei. Os discípulos não sabiam. Aquela multidão não tinha ideia da convicção do coração daquele homem. Mas ele sabia que o Senhor era capaz. E ele chama Jesus de Messias. Lembra quando João Batista, preso, pronto a morrer, manda discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias, ou haveria de vir outro, ou Jesus era apenas mais um profeta? E qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o Messias? Ou ele disse: ide dizer a João tudo o que vocês têm ouvido e visto, contai a ele. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os surdos ouvem, e a todos é pregado a mensagem do reino. O que diz quem Jesus é, ou o que dizia quem Jesus era as suas ações, o seu poder, que dizia. E um dos maiores sinais, o maior sinal de que o Messias tinha chegado, era cegos enxergarem. Em toda a história, ninguém tinha feito esse milagre. Nenhum dos profetas tinha feito esse milagre. Jesus foi o único que fez esse milagre, dando
deixando bem claro que ele era o Messias. Então, ninguém sabia do chamado de Deus na vida daquele homem. Ninguém sabia da obra de Deus na vida daquele homem. Embora tentassem, ainda que sem maldade nenhuma, impedir aquele homem. Ou vocês acham que os discípulos, não vou deixar Jesus abençoar essa pessoa, não. Não, eu vou atrapalhar a vida dele aqui para ele não ser curado. Vocês acham que eles fizeram isso de propósito? Em total ignorância. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, se Deus tem um chamado na tua vida, exatamente ninguém, por mais que puxe tapete, por mais que empurre você, por mais que passe rasteira em você, por mais que atrapalhe a sua vida, por mais que persiga você, por mais que fale mal de você, por mais que desacredite você, ninguém vai mudar a ideia de Deus, ninguém vai mudar o pensamento de Deus, ninguém vai mudar o propósito de Deus, ninguém vai mudar a vontade de Deus, ninguém! E a pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? Agora, ninguém faz separação entre mim e você, ninguém consegue criar obstáculo entre mim e você. Eu vou fazer, e ele fez. Convicto disso, aquele homem nunca mais saiu de perto de Jesus, de acordo com o texto. E eu quero orar nesta noite, juntamente com você, te chamando a pensar nisso. O que é que tem te impedido de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Quem tem sido o empecilho? Quem é que pode fazer o braço de Deus recuar para não te conduzir, te abençoar e te ungir? Você está diante de Deus, agora não tem mais multidão, não tem mais ninguém, você já sabe que ninguém pode impedir. E ele te pergunta: o que você quer ser? O que queres de mim? O que você quer fazer? E agora? Você vai dizer: ah, Senhor, não, mas tem muita gente que me impediu de chegar aqui, tem muita gente que puxou meu tapete, Senhor. Você está perdendo tempo com isso, ou você vai dizer, de fato, a sua convicção e a sua certeza? Vamos colocar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Poderoso Deus, a tua palavra é santa e poderosa.